Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão de carreira. Ou melhor, nós vamos falar sobre gestão de carreiras, porque este é o conceito que nós queremos tratar com você. Pessoas profissionais que atuam ao mesmo tempo em diferentes carreiras. Como administrar tudo isso? Quem são estes profissionais? Como trabalhar a nossa mente neste sentido, se isto é uma tendência? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Sérgio Gomes, que é sócio da UCAM, uma consultoria de transformação organizacional. Sérgio Gomes, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Sérgio, eu falei aqui que o nosso assunto seria a gestão de carreiras. Isso. Vocês lá na UCAM trabalham com um conceito que é slash careers. Explica para nós o que é isso, traduz isso para o nosso dia a dia. Bom, Milton, de uma forma bem simples, o slash, ele, na verdade, o objetivo dele ou a definição dele é quando uma única pessoa tem duas ou três carreiras. E isso acontece com muita frequência? Tem acontecido com frequência? Como é que tem funcionado? Bom, no Brasil, hoje a gente já observa algumas pessoas que já possuem duas ou até três carreiras. Isso, na verdade, está ficando muito mais forte agora nesse momento que a gente está vivendo de crise, onde as pessoas acabam, por necessidade, buscando outras carreiras. Isso é até curioso, porque muita gente que nos acompanha deve ficar pensando assim, pô, mas nós estamos falando aí numa crise no emprego, gente Uhum. desempregada, e você está citando que existem profissionais com mais de uma carreira. Sim, Me dá um exemplo, assim, de duas carreiras que você segue, e você já me disse que até às vezes três carreiras. sim, exato. Bom, um exemplo muito clássico e simples, tenho certeza que tem alguns ouvintes que fazem isso. Eu conheço alguns executivos que são nossos clientes e que dão aula em universidades também. Então, eles têm duas carreiras, que são duas Quer dizer, é carreiras. executivo e professor, o que Exatamente, me parece até mais normal, eu normal. diria, mais comum de se ver e já se via há Uhum, algum tempo. uhum. Mas existem pessoas avançando o sinal ainda mais nesse conceito? Tem pessoas que, por exemplo, eu fiquei sabendo que existe um comissário de bordo que é chefe de cabine e, ao mesmo tempo, ele é chefe de cozinha. Quer dizer, trabalha claramente, não é um hobby, Não é é um uma hobby. carreira a ser seguida. Não, ele é chefe de cabine, se eu não me engano, há 18 anos e passou a ser chefe de cozinha, tem o próprio restaurante, se eu não me engano, há 4 Tá. anos. Geralmente, o profissional segue uma outra carreira em paralelo, ou até mais de uma Uhum, carreira em paralelo, uhum. por que motivos? O que o leva a agir dessa maneira? Excelente pergunta. Bom, primeiro na minha opinião, existe um propósito muito forte dentro de cada ser humano. E muitas vezes esse propósito, essa vontade, que é aquela coisa que muitas vezes você não consegue dar um nome, ele acaba se tornando essa segunda carreira, que é o exemplo desse comissário. Quer dizer, Eh, provavelmente ele era um cozinheiro, gostava com de certeza, cozinhar e percebeu que por ali havia negócio. exato. Então isso é uma boa dica, assim, se você de fato tem um trabalho onde você já trabalha há um bom tempo e essa é sua única profissão, eu acho que cabe você olhar para si mesmo, buscar quais são as vontades que você tem e que você não conseguiu exercer ainda profissionalmente, e que você exerce com seus amigos, com a sua família, e que as pessoas falam: "Putz, você é muito bom nisso, por que que você não trabalha com isso?". Provavelmente esse seria um excelente caminho para você iniciar uma segunda carreira. E existe no mercado espaço para isso? Por que eu lhe pergunto? Uhum. Muitas vezes nós somos empregados em uma instituição e ficamos pensando em seguir uma outra carreira em paralelo, mas haveria tempo para isso? Boa pergunta também. Isso é uma tendência também das organizações, elas buscarem pessoas que tenham pensamento, comportamento muito similares ao de um empreendedor. Por quê? Eu assumo risco, eu corro risco, eu tomo essa ideia como minha, como um negócio meu, e eu aumento o meu poder de criatividade. Então, se eu vou para uma segunda ou terceira carreira, eu vou ter que exercer isso. Automaticamente, isso acaba ficando natural para eu exercer na minha função que eu já exercia há mais tempo. E agora, é óbvio, você tem que ter uma disciplina, porque você tem que pensar qual é a minha atividade principal, a que me remunera e que me trouxe até aqui hoje, né.
Porque você vai correr riscos, é óbvio, né? O dia tem 24 horas, o que você vai fazer com as 24 é uma decisão sua e você não pode deixar o teu primeiro emprego de lado. E pode chegar um determinado momento onde você acredite que a opção B ou a sua segunda carreira, ela deve virar a primeira. Porque eu fico imaginando num planejamento de vida diante desse cenário que você pode, encontrar nessa segunda carreira, talvez, o caminho para a sua longevidade. Ou seja, quando eu me aposentar nessa função que eu estou hoje, vai ser esse caminho que eu vou seguir lá na frente, eu não vou parar de trabalhar. Pode ser, excelente. Isso com certeza. Tem um outro aspecto também, em especial, de novo, nesse momento que nós estamos vivendo, provavelmente existem muitas pessoas com uma insegurança muito grande se vão permanecer ou não no emprego que eles estão atualmente. Por que não pensar em um slash career ou por que não colocar a sua paixão, o seu sonho, em prática enquanto você está empregado? Porque você vai ter mais facilidade de buscar recursos, de estar com a cabeça tranquila, de pensar. Agora é óbvio, você vai ter o desafio de administrar seu tempo. Tá. Lá na Ocam vocês trabalham com profissionais ou os profissionais quando chegam até vocês, eles chegam com essa demanda de serem preparados para esse tipo de cenário? Milton, nós não atendemos pessoas físicas, todos os nossos clientes são pessoas jurídicas, mas óbvio que pessoa jurídica você atende as pessoas que estão presentes dentro das empresas e que são executivos. Então eles podem entrar em processos que são processos de coaching, que são processos para aumento de performance, e dentro desse processo de coaching podem surgir assuntos ou linhas ligadas à carreira, mas a maioria dos processos estão muito mais focados em aumento de performance, porque a empresa está pagando esse processo, não é o executivo. Nós não atendemos pessoa física, né? Tá. Agora, e vocês preparam as empresas para abrigarem profissionais com esta visão? Excelente pergunta. Bom, o nosso foco, nós existimos há 5 anos e a maioria dos nossos projetos, a maioria, não vou te falar 100%, mas 90 e poucos por cento são organizações multinacionais, são organizações grandes nacionais, onde você tem contato muito forte com o dono, e nas multinacionais nós temos contato direto com com os presidentes dessas companhias. E essas organizações nos procuram porque, invariavelmente, estão passando por um processo de transformação ou pretendem passar por um processo de transformação. O processo de transformação, ele é o processo de transformação da organização, mas você não transforma uma organização sem transformar as pessoas. E, em especial, começando pelos principais executivos. Pelos líderes dessa empresa. Sim, pelo presidente, pelos vice-presidentes, pelos diretores, pelos gerentes. Que transformação é essa que as empresas estão buscando? Bom, existe um assunto que, se a gente olhar 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele estava meio que no métier do RH, que era a cultura organizacional. Os CEOs, os presidentes, começaram a se preocupar de 2 anos para cá, 3 anos para cá, que isso é um assunto de pauta deles também, né. Então, a maioria dos projetos são projetos de cultura, onde, na verdade, o que significa isso? Eu preciso entender, olhar para a minha organização e perceber qual é a cultura atual que está presente no dia a dia dessa organização. Qual é a cultura desejada pelos meus funcionários, né? E qual é esse delta ou esse gap que existe entre a atual e a desejada. E aí nós da Ocam, nós fazemos esse mapeamento e nós entramos no projeto de transformação. Me define o que é cultura de uma empresa. Bom, cultura é o jeito de fazer, são as coisas permitidas, são as coisas que muitas vezes são observadas através dos comportamentos das pessoas. E isso talvez seja um dos maiores desafios para um empresário e para um presidente, porque ele sabe o jeito, ele sabe, olha, eu quero que aqui na minha casa ou aqui na minha empresa as pessoas respeitem o cliente. Eu quero que as pessoas, que os meus executivos foquem na agilidade. Ok. Para ele isso pode estar muito claro, mas pode ser que para as 200 ou 300 pessoas da empresa dele, cada um pense uma coisa. Foque no que é importante. Meu Deus do céu, o que é isso? Uhum. Então, a maneira de você colocar isso de uma forma muito prática no dia a dia é: foque no que é importante,
é destrinchar esse valor em comportamentos. Então, o comportamento ele tem que estar focado em uma ação, que tem que ser observada por qualquer pessoa. Isso, os presidentes, e juntamente com o RH estratégico, eles começaram a perceber que isso gera lucro. Porque você fala para as pessoas qual é o seu jeito, qual é o jeito que você acredita que a sua organização tem que funcionar no dia a dia, e mostra para eles que comportamento eles têm que ter no dia a dia. Os profissionais estão levando isso em consideração, e aí já não estou me referindo mais ao CEO, ao dono da empresa ou ao Uhum, líder. O uhum. profissional, na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho, ele leva em consideração o propósito da empresa ou do negócio? Fantástica essa sua pergunta. Isso também é uma tendência. Cada vez mais existe, é lógico que, de novo, nós estamos em um momento que muitas pessoas estão sem emprego. Agora, existem pessoas que eu conheço várias que, e não necessariamente são vice-presidentes, são presidentes, são gerentes, são supervisores, são coordenadores, são analistas que conseguem, e isso é super importante, destrinchar mesmo e pararem para pensar quais são os valores que eles pretendem ter dentro de uma organização. O que esses valores representam para eles? Então, por exemplo, liberdade. Liberdade é um valor, mas é uma palavra grávida, porque tem vários significados. Liberdade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então é importante para ele deixar claro para ele primeiro o que é liberdade. Liberdade, bom, eu não quero cumprir horário fixo. Eu quero ter a liberdade de trabalhar da minha casa. Ok, então você tem que ter isso em mente primeiro. É super interessante, isso a gente percebe que está sendo uma tendência, eles questionam a empresa. Essa geração de agora está questionando, olha, eu tenho esse valor. Isso pode ser exercido aqui, pode ser exercitado aqui no dia a dia da empresa? E a empresa, ela tem que ser sincera. Não. Ou sim. Porque se você falar sim e na realidade for não, você como empresário, você como recrutador, você tem um baita de um problema. Porque você traz a pessoa vai embora. Isso é Uhum. óbvio. Então, super importante esses profissionais terem isso muito claro e perguntarem, questionarem durante um processo, observarem. As empresas elas estão cada vez mais abertas a isso, elas valorizam isso. Não são todas, mas são empresas, se você for buscar, isso é uma curiosidade, né? A lista da Fortune, que existe as 500 maiores empresas do mundo, que a primeira edição saiu na década de 50, Uhum. onde tinham 500 empresas lá listadas. Hoje, das 500 que estavam listadas, apenas 12% permanecem na lista original. E a única característica que a gente consegue de fato colocar ou deixar claro é que a cultura é forte. Cultura forte é as pessoas entram e sabem o que pode e o que não pode ser feito lá. As gerações mais novas são mais aderentes a esta ideia da cultura, buscam mais a cultura da empresa? Sem sombra de dúvidas. Muito. Existe também um caso que assim, acho que não interessa a empresa, mas acho que é muito interessante. Uma empresa aqui no Brasil que colocou em um processo de seleção de trainees, não colocou salário, colocou tudo coisa básica, colocou salário de mercado, benefício de mercado, coisa básica, e nossos valores são estes. E o que eles observaram? Que anos anteriores, que eles não faziam isso, que eles colocavam coisas básicas e colocavam o nome da empresa, eles tinham aproximadamente 20 mil ou 22 mil inscritos no processo. Com essa ação deles, de não colocar o nome da empresa, eles não colocaram o nome da empresa, colocaram só os valores, isso caiu de 20 e poucos mil, se eu não me engano, para 6 mil e pouco. Ou seja, só nisso você já tem um ganho absurdo de produtividade no seu processo de seleção, porque de fato são pessoas que estão alinhadas com aqueles valores. Isso é um exemplo clássico. Clássico desse processo. Por que essas gerações mais novas têm essa tendência maior do que nós tínhamos? Nós fomos treinados, e eu digo nós, não você, porque você é de uma geração um pouco mais nova que a minha, você está aí na faixa dos 40 anos, eu estou na faixa dos 50 anos. Ah, estamos Mas próximos. nós fomos treinados. Ah, mas faz uma diferença tremenda. Nós fomos treinados para ter essa visão assim mais pragmática do trabalho, e os jovens já nasceram com outro modelo mental? Sim, nasceram. Nasceram sim, e
Na verdade, o que eu percebo, e a gente observa muito isso dentro das organizações, primeiro, esse tema de carreira é um dos temas mais gostosos de a gente explorar e a gente percebe que as pessoas adoram. É muito difícil de você ter alguém que não gosta de ouvir ou falar sobre carreira. Então, paralelo a isso, que você me perguntou, assim, essas pessoas, os jovens de 25 anos, 24 anos, ou até 30 anos, esses jovens, eles buscam um propósito, eles buscam uma causa, e isso tem que estar totalmente alinhado ao que eles acreditam. E foi o que eu falei para você antes, né? Na verdade, essa causa, esse propósito, não necessariamente é um propósito, uma causa de salvar vidas. Claro que existem pessoas que têm isso como causa e empresas que têm isso como causa. Mas são causas como, por exemplo, putz, eu vou fazer parte de uma organização que hoje tem 10 pessoas, mas eu enxergo o brilho no olho do CEO de que esse cara quer avançar fronteiras, ele quer se tornar uma grande empresa, ele quer ter, quer estar presente em 40, 50 países. Isso pode ser o quê? Uma alavanca que liga ao propósito desse jovem, porque ele tem isso como propósito. Fala, putz, eu quero entrar em uma coisa pequena e eu quero transformar. Isso a gente observa muito. Como nós estamos falando aqui em novas gerações, eu quero aproveitar a pergunta aqui do Jorge Soares, que ele mandou pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, porque ele quer saber o seguinte: se os mais jovens já começam a se preparar desde o tempo da universidade para estas múltiplas carreiras. Olha, Jorge, eu não sei quantos anos o Jorge tem, porque seria interessante descobrir a idade do Jorge até para ver se ele é um desses ou se ele é pai de um De desses. um desses. Mas, Jorge, eu acho que assim, não sei se eles. De fato, assim, essas pessoas, os jovens, eles já estão com essa vontade muito grande. E essa preparação, ela, na minha opinião, ela não acontece só, única e exclusivamente na universidade. O que eu percebo é que as universidades, elas estão se preparando para esse momento. Então, de trazer coisas mais diferentes do que só apenas a sala de aula. Mas só isso não basta. Então, o que esses jovens estão buscando é se conhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante. E não é simples. Não é fácil. Por quê? Quais são as características para que a gente possa ter um conhecimento claro de quem nós somos? Claro. Bom, primeiro assim, você tem que se observar. Observar quais são as coisas que mais te trazem prazer, quais são as coisas que você faria de graça. Quais são as coisas que você é apaixonado em fazer. Isso faz uma diferença absurda. Por que você desistiria disso? Ainda como jovem. Uhum. Então, como eu contei para você, há 10 anos eu dou aula numa ONG e sou conselheiro, estou no conselho também. E nessa ONG nós temos a oportunidade, eu tenho essa oportunidade de cutucar essa molecada, porque lá eu dou aula sobre missão, visão e valores. E eu pergunto, falo, gente, quais são os valores que vocês têm? Aonde vocês querem chegar como visão? Essa visão ela não pode estar desconectada com os valores que vocês têm hoje. Porque aí é óbvio, aí você vai chegar segunda-feira, vai te dar desespero para trabalhar. Uhum. Você não vai ver a hora de chegar na sexta. Comigo não acontece isso. Então, é óbvio que eu gosto do final de semana, eu gosto da sexta-feira, mas eu amo o que eu faço. Tá bom, como nós estamos falando aí de jovens ainda, você já tinha me dito o seguinte, que esses mais jovens são pessoas que não pensam de forma linear. Uhum. Explica para nós esse conceito, conta para a gente o que que isso significa. Uhum. Bom, eu vou falar um pouco das organizações e vou para essa tua pergunta dos jovens. Algumas organizações ainda pensam de forma linear, que é o quê? Se eu me planejei, né, se eu tenho os meus últimos 5 anos com sucesso, eu pego e planejo os próximos 5 utilizando as mesmas premissas que eu utilizei nos 5 anos anteriores. Isso é de forma linear. Um jovem não pensa dessa maneira, porque ele é totalmente disruptivo. Então ele fala o seguinte, olha, primeiro porque tem essa característica do slash career. Você imagina, você está vendendo para um cara, ou você pretende vender para um cara que é um comissário e é um chefe de cozinha. Uhum. Isso é totalmente disruptivo para a empresa, causa um baita de um desafio. Eu não vou falar problema, mas é um baita de um desafio. A forma disruptiva também desses jovens, eles questionam muito mais.
Eles questionam muito mais, eles questionam não só em relação ao que você está falando para ele fazer, mas também ao que você vende. Então, por que que você vende isso dessa maneira? Qual o impacto que esse seu produto causa, no ambiente em que eu vivo? Isso há alguns anos atrás, um empresário não pensava, porque ele falava: "Caramba, o cara vai olhar só para o meu produto, único e exclusivamente". Não, isso é linear. Ele não olha só único e exclusivamente para o seu produto, ele olha para o seu produto e ele também olha como esse seu produto se relaciona com o dia a dia dele, com o futuro dele, com o futuro dos filhos dele. Então, isso é muito complexo para uma organização. Ou seja, se o profissional não pensa mais de maneira linear, a instituição também não pode mais pensar de Não, maneira linear ou agir de maneira linear. não, exatamente. Então, um exemplo, né? Se eu for pensar como organização de forma linear, eu posso ter profissionais, por exemplo, que são jovens, que não pensam de forma linear e estão propondo mudanças para essa organização. Essa organização pode se pegar em aspectos como, por exemplo, não, nós não podemos fazer isso porque a legislação não permite isso. E o jovem vai falar: ok, eu não quero que que a gente passe por cima da legislação. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, eu estou dizendo que provavelmente daqui 4 ou 5 anos, essa legislação vai mudar. Essa legislação vai mudar. Não, mas você não tem que pensar nisso. Isso, quando acontecer, a gente revê o nosso processo. Isso é forma linear. O jovem, ele não tá, ele tá já lá na. Aliás, você tocou num ponto importante, porque se nós estamos falando aqui em profissionais que estão buscando carreiras paralelas, eh, as leis trabalhistas dão espaço para que isso aconteça ou elas acabam se transformando numa barreira? O Milton, assim, pelo que eu conheço, eu não sou um conhecedor profundo de leis trabalhistas, mas eu vou te falar o que eu acredito. Eu não vejo nenhum problema nisso, desde que, assim, provavelmente existem carreiras onde você tem que respeitar um horário de descanso, ou carreiras com periculosidade. Talvez nesse aspecto acho que a gente teria algum problema, mas eu não enxergo. Eu acho que, na verdade, se você como profissional tem que tomar cuidado também da sua saúde mental, porque você de fato vai trabalhar 8 horas, por exemplo, em um trabalho que é o seu principal. E a segunda carreira você vai trabalhar no mínimo 6 horas, né, de Uhum. 4, 5 horas, 6. Então, cuidado, porque você precisa dormir, você precisa fazer exercício físico, você precisa comer bem, senão isso acaba, eu acho que mais nesse aspecto Eu que não queria perder a oportunidade. Primeiro, respondendo aqui o Newton Lacerda, ele quer saber, vocês lá na consultoria, têm operações em que cidades? todas, todas do Brasil inteiro. Ah, bom, você diz o escritório É, muito ou provavelmente, porque dizem quais cidades do país a empresa dele tem operação. a operação nós temos no Brasil inteiro, mas o escritório ele fica na Avenida Paulista, Fica em São fica Paulo. em São Paulo. Fica em São Paulo, na Avenida Paulista, mas vocês atuam em todo o território nacional. Todo e fora também do Brasil, E fora do em Brasil alguns também. projetos. E aí, aproveitando que nós estamos falando da empresa, eu queria ainda colocar uma outra questão, porque eu te fiz uma pergunta agora há pouco sobre se as empresas têm que pensar também de uma maneira não linear. E a dúvida que eu fiquei é a seguinte: vocês lá na Ocam fazem esse trabalho para quebrar essa ideia linear das empresas? Vocês trabalham os profissionais nesse sentido, os líderes e os CEOs? Uhum, sim, sim. Nós trabalhamos isso, nós temos alguns projetos que estão muito alinhados nisso que você está falando sobre a quebra de pensamento de forma linear. Claro que o título não é esse, mas ele está dentro de um escopo de cultura, que é um trabalho de cultura, que é para mapear a cultura atual, a cultura desejada e trabalhar esse gap que nós temos. E para essa quebra do pensamento linear, nós entramos com projetos de inovação, onde, na verdade, a gente vai estar com os executivos, não só com o presidente, não só com os vice-presidentes, mas também com gerentes, com supervisores, e mostrar para eles como o ser humano funciona utilizando muito mais o inconsciente, portanto, pensando muitas vezes de forma linear, e que, na verdade, isso pode ser um baita de um perigo, porque você pode não estar observando as coisas que estão acontecendo à sua volta. Isso é muito legal. Existe um autor que eu acho que seria super legal se as pessoas pudessem ter acesso, que se chama Otto Scharmer. Esse é um alemão e é um professor do MIT. Ele, em 2009, quando aconteceu a crise
uma das crises que nós passamos, não só no Brasil, mas no mundo, ele disse que, na verdade, as sociedades iriam passar por isso, né? E que o que que ele fala? Ele explica muito sobre uma teoria que se chama teoria U, onde, na verdade, a teoria U de uma forma muito simples, eu tenho que ter condição, para eu prever o futuro, eu tenho que ter condição de estar conectado com o presente, que ele chama de presencing. Eu tenho que estar conectado com o presente, que é o quê? Eu tenho que perceber que as pessoas não querem mais trabalhos tradicionais. As pessoas talvez não queiram mais ter que bater ponto e ficar 8, 9 horas dentro de uma organização. Isso eu como empresário, eu como executivo, eu preciso perceber e não ficar fazendo downloading do que eu já estava acostumado como experiência do meu inconsciente. Me permita só então Claro. fazer o registro aqui. Você se referiu ao autor Otto Scharmer. O Otto você pode colocar aí no site de busca que você tiver no seu computador, Otto com TT, OTTO, Scharmer, SCHARMER, Otto Scharmer, MIT, você vai lá, você vai chegar à página dele, você vai ter uma série de outras referências sobre eles, que certamente é uma leitura interessante para você avançar um pouco mais neste assunto. Você se referiu agora há pouco aí sobre nós não teremos mais os empregos que tínhamos antes ou não teremos as carreiras como tínhamos antes. Uhum. O que que é a grande tendência hoje no mundo do ponto de vista de carreiras? Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que é buscar profissionais empreendedores. Então, empreendedores em que aspecto? Eu posso ser um executivo ou eu posso ser um engenheiro que entrou numa empresa que eu vou ser CLT, não tem problema nenhum. Só que eu tenho que ter a minha cabeça, você pegar o gancho com o Hot Charmer, lá no eu tenho que estar conectado com o presente para poder prever o futuro. E o que que vai acontecer? Eu preciso pensar que talvez esse emprego formal, de ter carteira, de trabalhar só em uma empresa, isso talvez esteja com os tempos contados, né. Talvez essa própria organização não queira mais só um engenheiro, e sim queira o quê? Um engenheiro empreendedor. O que que é isso? Bom, eu quero que você tenha os mesmos comportamentos que você teria se a empresa fosse sua aqui na minha. Uhum. E talvez eu te dê liberdade até para trabalhar em 2, 3 empresas. Talvez eu te contrate por jornada, por projetos. Aliás, um aspecto que me chama a atenção, em séries de entrevistas que já fiz aqui na Rádio CBN, principalmente com jovens empreendedores, é verificar o seguinte, quando a gente pergunta para ele assim, como é que eu apresento você? E aí você vai ver, ele é dono de 3, 4 empresas É ao sério. mesmo tempo. São vários negócios diferentes, às vezes a tecnologia é que une todos esses negócios, mas os caminhos são completamente diferentes. São. Isso é muito curioso. Super. E assim, esse é um aspecto super interessante, porque você tocou num assunto muito legal e que a talvez pouca gente saiba disso, mas assim, a maioria das inovações, elas acabam tendo 2 eixos principais que elas vão acabar ocorrendo. Ou é um eixo, como você falou, de tecnologia, ou é um eixo de modelo de gestão, que é o que a gente acabou de falar. Então, o modelo de gestão se o meu modelo de gestão foi sempre CLT, talvez eu mude isso. Talvez eu traga um modelo do quê? De um outro mercado que não o meu. E isso é uma tendência. Então, se eu quero promover uma inovação na minha organização, que isso é o que a gente fala dentro das organizações, eu preciso repensar o meu modelo de gestão e olhar para a minha base tecnológica. Se eu mudo o meu modelo de gestão e mudo a minha tecnologia, eu crio uma inovação radical. E que aí é muito difícil de uma organização que é minha concorrente me pegar, se ela estiver pensando de forma linear, porque ela não consegue, né. "Ah, mas putz, mas na minha empresa eu não vou ter esse espaço para fazer uma mudança muito grande tecnológica". Ok, olha o modelo de gestão. O seu modelo de gestão é o quê? Pô, se eu sou uma construtora, eu tenho que olhar para o modelo de gestão de um restaurante e Uhum. tentar colocar isso. Eu vou olhar para o modelo de gestão de um banco. Isso, se eu fizer isso na minha organização e não mexer na tecnologia, eu chego numa semi-radical, que já é devastadora para o meu concorrente. Aham. Isso eu tenho certeza que as pessoas vão caçar, porque é um assunto que a gente teria uns 3 dias para falar. Esse tipo de coisa é o que a gente fala para esses executivos. E eles saem super instigados, porque eles falam: "Caramba, então, quer dizer, se eu tiver a mesma tecnologia e o mesmo modelo de negócios, não mexer em nada, que tipo de inovação eu consigo?".
você vai conseguir apenas uma inovação que é uma inovação que você agrega alguma coisa no seu produto. E automaticamente seu concorrente vai lá e agrega também e copia rápido. Agora, se você muda o modelo de gestão, muda a tecnologia, ele vai ter um trabalho maior, né? Porque, na verdade, o que você está provocando é uma transformação. É isso Exato, que vocês isso, buscam. exatamente. Sérgio Gomes, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, um pouco mais, ou melhor, aqui no Mundo Corporativo, um pouco mais sobre gestão de carreira ou gestão de carreiras, como nós falamos lá no início. Obrigado pelas suas provocações e pelas suas informações aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Foi um prazer. O Sérgio Gomes é sócio da Occan, que é uma consultoria de transformação organizacional. Você que participou ao vivo desse programa, o nosso agradecimento também. Lembrando sempre que fica o nosso convite para que você leve esse conhecimento adiante, compartilhe com outras pessoas e, se quiser, vá até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, publique a sua opinião, publique o seu artigo, dê novas ideias para que as pessoas possam crescer de forma compartilhada também, que é o grande barato desse negócio. Combinado? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais!